Olá, graça e paz. Aqui mais uma vez para agradecer às pessoas que estão inscritas neste canal. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus Cristo. E também para pedir que você continue compartilhando em nome de Jesus Cristo, para que as pessoas sejam abençoadas muito mais ainda através do poder da palavra do Senhor neste canal. Que você também ative o sinal do joinha e também o sininho para que todas as vezes que for postado um vídeo aqui neste canal, você seja avisado pelo próprio YouTube, e que a plataforma também entenda que este é um conteúdo de bênçãos e de vitória, é um conteúdo de grande relevância do poder da palavra de Deus. Então este salmo é um salmo, o Salmo 51, é uma oração de arrependimento e confissão de Davi, o rei de Israel, após o profeta Natã o confrontar sobre seu pecado com Batseba e a morte de Urias, marido da mulher com quem cometeu o adultério. Nós sabemos que essa história, todos sabem essa história, que Davi tramou contra Urias, porque ele queria ficar com a esposa de Urias. É uma palavra muito forte, mas é a verdade, está escrito nos livros, nos altos dos livros de Salmo, no livro da Bíblia Sagrada. A verdade da Bíblia Sagrada está escrita, é uma coisa muito maravilhosa. Às vezes eu ouço pessoas dizer assim, que essa palavra não era para ser pregada, porque é uma palavra muito forte e que as pessoas poderiam se escandalizar, mas eu não acredito desta forma. Eu acredito que as pessoas se escandalizam com mentira, com corrupção, com engano, ou com tramas no qual a pessoa trama contra o outro e não reconhece o seu pecado. Mas ali Davi fez toda essa situação, ele tramou, ele arquitetou, ele desejou, ele se sentiu seduzido e seduziu também, e desejou muito aquela mulher para estar com ela, e armou toda a cena para se livrar do marido dela. Mas ele se arrependeu. É aqui neste salmo que ele clama em oração ao Senhor, pedindo para Deus perdão dos seus pecados, pedindo para Deus que Deus restaurasse a sua aliança com ele, para que ele pedia para Deus não perder a comunhão com o Senhor Jesus. Então aqui no primeiro versículo do Salmo diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então aqui ele pediu para o Senhor. Davi começa aqui pedindo, fazendo esta oração, ele reconhecendo a sua culpa e pedindo para Deus o perdão dos seus pecados. E ele se apoia na bondade e misericórdia de Deus, sabendo que é somente pela graça que recebemos este perdão. Então ele disse: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Nós sabemos que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos todos os dias. Então as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. Misericórdia, porque nós não merecemos, é por misericórdia do Senhor em nossas vidas. Aí ele pediu aqui no versículo 2 do Salmo, disse assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então nós temos que pedir para o Senhor nos lavar completamente, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, limpar os nossos olhos, limpar os nossos ouvidos, para que nós não venhamos deixar de ouvir a voz de Deus, para que nós venhamos ter um ouvido sensível para ouvir e saber interpretar as coisas do Senhor, para que nós não venhamos nos permitir ficar cauterizados, com nossa mente cauterizada, achando que nós já sabemos de tudo, que não precisamos mais aprender nada, que não precisamos mais de nada, que somos o tal. Então nós não podemos fazer isso. Nós temos que pedir para o Senhor nos limpar completamente da nossa iniquidade e nos purificar dos nossos pecados. Então aqui Davi, ele pediu isso, ele disse que Deus purificasse do seu pecado, que o lavasse completamente
completamente. Ele reconheceu que nada ele podia fazer, porque ele não podia mais voltar atrás. Então há situações na nossa vida que nós não temos mais como voltar atrás, a não ser pedir perdão, reconhecer que nós erramos e que só o Senhor pode fazer uma nova aliança com Cristo entre nós e o Senhor. Só Deus pode fazer isso. Não há sacrifícios, não há penitências, não há magias que possa nos levar a Deus após pecarmos contra o Senhor, após transgredirmos a lei do Senhor, após transgredirmos os mandamentos do Senhor. Não há nada que possa nos levar a não ser o nosso arrependimento, a nossa humildade. Ali o Espírito Santo leva para o Senhor Jesus as nossas orações. A Bíblia diz que é com gemidos inexprimíveis. Então, se nós nos dobrarmos, a nossa aliança é reconstruída com o Senhor. Após uma queda, uma situação espiritual, queda espiritual ou uma falência espiritual em nossas vidas, só nós nos humilhando para poder reconstruir. E Davi entendia disso muito bem. No 3 ele diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então nós sabemos, quando nós reconhecemos hoje, o agora, pedimos perdão e sabemos que sempre o pecado bate à nossa porta e nós temos que ser resistente, nós temos que confessar, sermos sinceros com o Senhor, entender que só Ele apaga as nossas iniquidades. Nós temos que reconhecer que não podemos escapar da nossa culpa e da vergonha e das consequências das coisas erradas no qual fazemos ou fizemos. Então isso mostra a nossa humildade e o desejo de nós receber a transformação e a renovação de Deus quando nós reconhecemos, confessamos. Às vezes nós dizemos assim para o Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados por palavra, maldade, pensamentos e por obras, e pronto. Tipo, Deus sabe de tudo, ele viu o meu pecado, ele sabe, mas Deus não quer que nós façamos essa oração íntima desta forma. Ele quer que nós dizemos a Ele tais pecados: Senhor, eu pequei tal coisa, eu fiz tal coisa, ou eu olhei errado para outra pessoa, no qual a outra pessoa não é minha, não me pertence, mas eu olhei com desejo, o Senhor me perdoa. Então é confessando os nossos pecados e deixando para trás. Confessando e deixando. Nós temos que admitir a nossa culpa e enfrentar as consequências, porque Davi pôde buscar o perdão e a purificação de Deus foi desta forma, quando ele reconheceu, ele confessou o seu pecado diante de Deus. E isso é para nós, hoje. Isso foi escrito há milhões de anos atrás, há muitos anos atrás. Então, mas isso é o agora. A Bíblia, ela é atual, ela é o agora, todos os dias em nossa vida. Então, no 4 diz assim: contra ti somente pequei, fiz o que é mal perante os teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então, nesse versículo aqui, Davi reconhece que ele realmente pecou, que ele traçou todo aquele plano, toda aquela artimanha. Aqui ele reconheceu que, acima de tudo, era uma ofensa que estava fazendo contra Deus. Era contra o Senhor. Ele pecou, além de ter pecado contra Urias, contra Batseba, contra ele mesmo, mas ele fez uma ofensa enorme que foi contra o próprio Deus. Ele foi demais contra o Senhor. Então, mas ele não tentou se justificar ou se desculpar. Então, nós não temos que nos justificar, nos desculpar. Eu fiz isso, foi por causa de fulana, foi porque ela me obrigou a fazer isso, ou por causa de ciclano que me obrigou a fazer isso. Não, nós temos que reconhecer e arcar com as consequências dos nossos erros. Eu fiz, eu pequei, eu errei, sermos sinceros na presença do Senhor. Só assim nós vamos conseguir diante dos céus
o perdão dos nossos pecados. Não temos que responsabilizar a ninguém. Nós não temos que culpabilizar ninguém por causa dos nossos pecados. Simplesmente fazer diante de Deus uma confissão sincera. No versículo 5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então a Bíblia aqui nos ensina que todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa herdada por Adão, em Romanos 5, versículo 12. Mas, portanto, Davi reconhece que o pecado é parte integrante de sua vida, desde o nascimento, e que ele não pode purificar-se sozinho. Nós não podemos nos purificar sozinho. Nós não podemos tomar um banho tal, banho X, banho Y, e ali estou limpa do meu pecado, não. O banho que nós temos que tomar é através do poder do sangue de Jesus Cristo. Pedir para o Senhor Jesus nos lavar, nos purificar, nos limpar em nome de Jesus Cristo. Mas nós precisamos única e verdadeiramente da ajuda do Senhor Jesus para sermos transformados. E essa necessidade vem de uma necessidade da nossa salvação através do sobrenatural, que somente Deus pode nos fortalecer em Cristo Jesus. Então aqui no versículo 6 diz assim: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então nós temos que buscar essa sabedoria do Senhor. Nós temos que declarar essa confiança e termos essa intimidade que o Davi tinha entre ele e Deus. Nós temos que ter essa afinidade, essa intimidade. Nós temos que ser íntimos do Senhor, porque nós só conhecemos as pessoas quando temos intimidade, temos uma aproximação. E assim nós vamos conhecer o poder de Deus em nossas vidas, nos humilhando, reconhecendo que só o Senhor é Deus sobre nós, que sem Ele nada podemos fazer. E pedir para o Senhor nos purificar, como diz no versículo 7, purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. E de que forma nós podemos nos purificar? É através de banhos, através de orgias, magias, através de coisas espirituais? Não, através do poder do sangue de Jesus Cristo. Assim, nós temos que ter esse desejo de ser limpo e purificado de toda impureza e culpa, somente no sangue de Jesus Cristo. Então no versículo 8 nos diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Então aqui ele se sentia esmagado, a sua alma esmagada, simboliza dor, muito sofrimento. Quando nós passamos por tais sofrimento, nós nos sentimos assim, esmagados, esmigalhados, esmiuçados, quebrados os ossos juntas. Nós nos sentimos nada, acabado, e só no Senhor nós podemos nos levantar, só através da misericórdia do Senhor. No 9 nos diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então aqui, o que ele quis dizer para nós? Ele diz para que Deus perdoasse e que esquecesse completamente dos seus pecados. Então aqui é tipo: Senhor, perdoa os meus pecados, joga meus pecados, Senhor, tais pecados, dizendo para o Senhor, confessando para o Senhor tais e tais pecados, e joga no mar do esquecimento. Senhor, me perdoa, me limpa. Aí o Senhor perdoa e Ele faz exatamente aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Ele joga lá no mar do esquecimento e nunca mais será lembrado. Porque Jesus não joga pecado na nossa cara. Ele não nos aponta dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele não faz isso. Quem faz isso é Satanás. Ele nos aponta, ele tira a nossa paz, ele nos critica. Ele que vem dizer a nós: ué, tu não é crente, você conhece a verdade, e ele arma o laço e depois ele mesmo joga na cara. E Jesus não faz isso. Jesus, quando perdoa, ele joga lá no mar do esquecimento e nunca mais serás lembrado daquele pecado, nunca mais, em nome de Jesus Cristo. Aí no versículo 10, olha que Davi diz para o Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Nós temos que pedir isso para o Senhor. Cria em nós um espírito puro, cria em nós
um coração puro, um espírito reto diante da sua presença. Cria em nós corações bons, corações sem maldade, corações sem malícia, corações com sabedoria. Cria em nós uma mente pura, sadia, saudável, olhos puros, para que nós venhamos olhar um para o outro que não seja nosso. Por exemplo, casais, olhar um para o outro, olhar para outras pessoas, olhar como se fosse sua mãe, suas irmãs, com todo respeito, não olhar com aquele olhar altivo, com olhar malicioso, olhar desejar aquilo que não é seu, que são coisas que só Deus conhece e sabe que é pecado e atrapalha toda a sua vida espiritual, atrapalha o seu cântico quando você louva ao Senhor no grupo da sua igreja, atrapalha o altar do Senhor quando você sobe e pega o microfone para trazer uma saudação ou uma palavra ou um louvor. Se você não estiver ali de verdade, ali com seu coração quebrantado diante dos céus, isso atrapalha o desenvolvimento da igreja, da casa do Senhor, atrapalha a salvação de almas, atrapalha a libertação de vidas. Quando estamos dessa forma fazendo a obra de Deus ou louvando a Deus, fazendo alguma coisa ali na frente, sendo ali o alvo. Nós não podemos fazer isso. Por isso nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, fazer uma nova aliança com o Senhor e pedir para Deus criar em nós um coração puro. No 11 nos diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Nós não podemos perder essa ligação que nós temos, essa maravilha, que é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós temos intimidade com os céus, que nós nos ajoelhamos, fechamos os nossos olhos, ligamos a nossa mente, automaticamente já sentimos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então não podemos perder essa ligação, essa comunhão, não podemos perder o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, não podemos fazer isso. Nós temos que todos os dias segurar, nos converter, nos consertar, para não perder esta aliança, para não perder essa comunhão que nós temos com os céus, em nome de Jesus Cristo. E isso era o maior medo que Davi tinha. Ele não queria perder essa ligação, ele não queria perder a presença do Senhor na sua vida. Por isso Davi foi considerado por Deus o homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia se humilhar, ele sabia tocar o coração de Jesus, ele sabia como tocar nas orlas dos seus vestidos, ele sabia se humilhar, ele sabia pedir para Deus limpar o seu coração, lhe perdoar. Mas entenda uma coisa, que toda essa situação que Davi praticou, todos os seus erros, todos os seus pecados, Deus perdoou, como Deus perdoa os nossos pecados, mas não estamos livres das consequências. Ele não foi livre das suas consequências, ele tinha que pagar para ser Deus. Ele é um Deus justo, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. Então aqui o salmista entende que apenas a presença de Deus e o poder do Espírito Santo podia fortalecê-lo e capacitá-lo a viver uma vida justa e piedosa. Somente com o Senhor Jesus, não tem uma outra forma, não tem uma outra maneira. No versículo 12 diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário, com o espírito alegre. É aquele que pediu para que Deus restaurasse a sua alegria, a sua paz, o seu contentamento, no qual foram destruídos pelos seus pecados, pela sua vida pecaminosa. Aquele confiou que Deus podia sustentá-lo e fortalecer para continuar seguindo o caminho da justiça. É o que nós temos que fazer, confiar no Senhor, não desanimar, não desistir, não deixar para trás a presença do Senhor em nossas vidas, porque só o Senhor Jesus é quem pode nos sustentar a nossa vida, sustentar o nosso viver. Só o Senhor Jesus é quem pode fazer isso. No versículo 14 nos diz assim: liberta-me dos crimes de sangue. Olha o que Davi disse: liberta-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Olha o que Davi disse aqui.
Aqui ele pediu que fosse livre da culpa e das consequências de seu pecado. Ele pediu, Senhor, que livrasse ele das suas consequências, dos seus pecados, porque ele sabia que ia ter consequência, para que ele pudesse continuar louvando e glorificando a Deus. Aqui ele entendeu que a justiça de Deus exigia que o pecado dele fosse punido. Ele sabia disso, que ele ia ser punido, que ele ia ter consequência, mas ele confiou que Deus é misericordioso e que perdoasse aqueles que ele perdoa todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Mas ele sabia que ele ia ter consequência e ele pediu para que Deus livrasse das consequências. Mas Deus é justo. Deus é justo, Ele perdoa e Ele permite a consequência para corrigir, para dizer, filho, eu te amo, filho, eu te avisei, filho, observa que não é assim da forma que você está fazendo. Então, é isso que nós temos que fazer diante da presença do Senhor. No versículo 14, no versículo 15 diz assim, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca proclamará o teu louvor. Aqui ele pediu para que Deus que ele desse para ele palavras para expressar a tamanha gratidão e louvar a Deus por seu perdão e por suas misericórdias na sua vida. Então nós temos que agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor todos os dias, porque somente Deus, só o Senhor Jesus, para nos sustentar, principalmente nos últimos tempos no qual estamos vivendo. São dias muito difíceis, para que possamos continuar louvando ao Senhor em meio à circunstância, em meio a situações. Não podemos parar de louvar ao Senhor. No 16 nos diz, pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Então, como eu falei, para perdoar os nossos pecados, para pedir perdão dos nossos pecados, nós não precisamos fazer sacrifício, fazer holocaustos, matar animais, fazer coisas dessa forma, mas não precisa, porque Jesus já pagou o preço de sangue na cruz do Calvário por nós. Ele já fez esse sacrifício na cruz do Calvário por nós. Então não precisa mais nós fazermos isso. É somente nós nos rendermos ao Senhor e obedecermos a sua palavra. E os sacrifícios para Deus, no 17 diz, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Esse hoje é o nosso sacrifício. Esse hoje é o cordeiro que antigamente era feito lá no tempo da lei. Eles matavam animais para poder fazer sacrifícios para purificação dos seus pecados. Hoje não precisa mais disso. Hoje o sacrifício é coração quebrantado. Um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Então hoje é isso, um coração quebrantado, arrependido, que se aproxima de Deus a cada dia através da humildade, da confissão sincera dos nossos pecados. Então não precisamos fazer sacrifício. No 18 diz assim, faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém, conserta as veredas. É isso que Deus está querendo dizer. Reconstrua os muros, reconstrua a sua aliança, reconstrua a sua fé, reconstrua a sua dignidade diante de Deus, através da oração, através de jejum, através da humildade, através da confissão dos seus pecados, dos nossos pecados. É isso que Deus quer que nós façamos. No 19 diz, então te agradarás dos sacrifícios de justiça. Então, se nós nos humilharmos, descermos na sua presença, aí o Senhor recebe a nossa humilhação, recebe os nossos holocaustos através da nossa humilhação diante de Deus. Dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Esse é o verdadeiro novilho. Um coração quebrantado, o Senhor não deixa passar. Um coração cheio de humildade, o Senhor não deixa. Então, quando o coração é transformado, as ofertas se tornam verdadeiramente agradáveis ao Senhor. Aí a nossa oferta é recebida, o nosso louvor é recebido, até mesmo o nosso dízimo é recebido, se nós estivermos com o coração quebrantado. Porque se nós estivermos com o coração quebrantado, transformado por Deus, nós não vamos guardar mágoa, nós não vamos guardar picuinha, não vamos guardar coisas que desagradam, que venham tomar o lugar de Deus em nosso coração. É isso que o Senhor quer. Então, através do nosso coração quebrantado, aí o Senhor se compadece e recebe a nossa humilhação, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso sacrifício, no qual é este coração quebrantado que o Senhor quer. É desta forma
no qual, quando Davi fez toda essa situação, ele se quebrantou diante de Deus e ali o Senhor lhe deu perdão, lhe concedeu perdão na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Então é isso que o Senhor quer, que nós tenhamos uma vida reta, digna na sua presença, que nós tenhamos um coração puro, sincero, que nós tenhamos o olhar verdadeiro, olhar sincero, tirar a altivez, tirar a malícia da mente, tirar a malícia do coração, tirar a malícia da língua, tirar a malícia dos ouvidos, da mente, tirar a malícia das mãos, ter mãos puras, mãos santas, sem ira, sem contenda. É isso que Deus quer que nós tenhamos, corações quebrantados, que nós venhamos nos humilhar na sua presença, que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então que possamos neste dia nos humilhar na sua presença e ler mais vezes este Salmo 51, fazer dele a nossa oração cotidiana, fazer dele a nossa oração sempre que precisarmos, fazer esta oração, coração quebrantado, espírito reto, coração puro, é isso que o Senhor quer. Aí assim o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor responde às nossas orações, aí onde tocarmos será abençoado, onde colocarmos a planta do nosso pé será transformado, as palavras que sair da nossa boca serão bênção, serão vitória, aí nós somos abençoadores, aí vamos nos tornar pessoas transformadas, pessoas para transformar outras vidas também. Vamos nos sentir curados, libertos por Jesus Cristo, curado de dentro para fora, curado a nossa mente, curado a nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Então é isso que o Senhor quer que nós façamos, nos humilhamos na presença do Senhor Jesus Cristo, para que possamos ser reedificados na sua presença, transformado, quebrantado, e a nossa aliança com Cristo seja restaurada, em nome de Jesus. Aceite a Jesus neste dia, adore ao Senhor, se humilhe para o Senhor Jesus, não irás se arrepender do tempo que ainda não se rendeu a Cristo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, se renda aos caminhos do Senhor. Jesus breve virá, Jesus está voltando, então se apresse para aceitar ao Senhor Jesus. Se apresse para consertar as veredas da sua casa, a vereda do seu casamento. Apresse para consertar as veredas da vida nos seus filhos, no seu casamento, no seu ciclo familiar. Se apresse, porque Jesus breve virá e não tardará. E um dia nós iremos prestar conta de tudo aquilo que fizemos aqui nessa terra. Um dia nós iremos prestar conta das nossas palavras, das nossas ações, de tudo aquilo que pensamos, falamos e agimos ao longo da vida. Se nós não nos humilharmos, não andarmos no caminho estreito, no caminho apertado, o caminho da bênção, o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Aceite a Jesus, reconcilia com Jesus, se fortaleça com o Senhor Jesus, para que o seu nome possa continuar escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Que Deus continue lhe abençoando. Vamos orar? Ó Jesus, muito obrigado por esta palavra. Senhor, te agradecemos, meu Deus e meu Pai, te pedimos que tenha misericórdia de nós. Senhor, cria em nós um coração puro, um espírito reto diante da tua presença. Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal, nos ajuda a te seguir, meu Deus, te servir da maneira que o Senhor quer que venhamos te servir. Que o Senhor venha, meu Deus, escrever os nomes, meu Pai, dessas pessoas que nesse momento estão se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor leve elas, meu Deus, para congregar numa igreja, meu Pai, numa congregação que fale a verdade da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai. E aqueles que estão retornando para a tua casa, meu Deus e meu Pai, Jesus, quero que eles possam, meu Pai, voltar ao seu lugar no qual está vazio, meu Deus, esperando a eles lá, em nome de Jesus Cristo. Senhor, te agradecemos por este momento, te agradecemos pelas tuas misericórdias. Muito obrigado, Senhor da glória, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Se inscreva neste canal, não esqueça, e compartilhe em nome de Jesus Cristo. Aceite a Jesus, reconcilia com o Senhor Jesus e seja feliz esperando a volta do Senhor Jesus. Jesus te ama muito.